Quando a gente fala em negativo, negativo não é uma coisa ruim, é só uma carga. Essa questão do negativo ser ruim é uma crença que foi instalada na humanidade, ok? Então, é só uma carga. E para que a gente tenha tudo organizado em fluxo, a gente não pode ter nenhuma das cargas em excesso. Nós precisamos ter o equilíbrio das cargas. Então, nós não estamos eliminando a carga negativa, nós estamos equalizando, tirando aquilo que está em excesso. Então, se a gente trouxer para um conceito físico, todo mundo tem coisas boas e ruins. Então, se a gente trouxer para o entendimento do bom e ruim, negativo e positivo, ok? Todo mundo tem coisas boas e ruins. Todo mundo tem um monte de coisa bacana e um monte de desafio para enfrentar, né? Então, a gente não vai eliminar os desafios e ficar só com o prazerzinho lá, gozando do nosso prazer. Nós temos os desafios. Isso não é ruim. Entende? Então, nós não vamos eliminar, nós vamos equilibrar entre o nosso prazerzinho e os desafios da nossa vida. Entende? Então, porque se eu ficar só no meu prazerzinho, então eu não faço mais nada. Eu fico lá, são aquelas pessoas que a gente pode trazer aí pensando nos pecados, porque às vezes a gente vê uma pessoa que ela não faz nada e a gente tende a entender que ela é uma preguiçosa, mas às vezes ela não sofre desse processo da preguiça, ela sofre do processo da luxúria, ela não aceita, né? Ela só quer ficar no prazer, ela não quer fazer mais nada. O prazer é bom? É. Quem não aceita o prazer na sua vida, tá mal, né? Porque não vai aceitar nada de bom, então fica no sofrimento. Mas uma pessoa que só aceita o prazer, não aceita nada diferente disso, é aquela pessoa que fica no seu processo, na sua luxúria, né? Aparentemente só no positivo, mas ela não enfrenta nada. Ela não tá na preguiça, ela tá na luxúria, ela tá no prazerzinho dela e ela não quer fazer nada que não dê prazer. E aí ela não sai do lugar. Entende o que eu quis dizer? Então a ideia não é eliminar, é equalizar. Então as cargas, quando a gente equaliza, a gente entra num processo de equilíbrio. É a mesma coisa, quando a pessoa está em profundo desequilíbrio, é porque ela tem uma quantidade de uma carga muito acentuada, nesse caso negativa, porque está gerando dor, porque com todo mundo é assim? Não, tem milhares de pessoas que não estão fazendo tratamento energético, centenas de milhares de que não precisam fazer tratamento energético. Elas só reclamam porque elas estão reclamando da boca para fora, mas elas não têm problemas. Então, quando vai pensar, ela não quer tratar porque ela nem tem o problema, entende? Então, não é real que todo mundo tem um monte de carga negativa e precisa tratar. É que a gente acaba lidando com essas pessoas. Quando eu lido muito com esses problemas, a maior parte das pessoas que chegam até mim tem esse problema, claro, né? Porque é o meu trabalho, o trabalho de vocês. Então, aí a gente vai tratar, tirar um pouco dessa carga negativa que está em excesso, e aí sim está atrapalhando o fluxo, e ela está desequilibrando. Por isso ela surta, por isso ela xinga, por isso ela berra, por isso a gente, todo mundo tá, é a mesma coisa. E a gente fica nervoso porque a gente tá com um acúmulo de carga negativa, ficar pensando porque não vai dar certo, porque eu não sei se isso, porque eu não sei se aquilo, e aquilo começa a materializar. Porque penso, sinto, materializo. Isso funciona para coisa boa e para coisa ruim. Então, se eu passo 10 minutos do meu dia agradecendo e os outros 23 horas e 50 minutos reclamando, entristecendo, pensando porcaria, escutando música ruim, assistindo novela, ficando conversando, pensando um monte de baixo, não vai dar certo, eu não consigo, eu sou uma porcaria, a minha mãe quando eu fui pequena, a minha frequência de pensamento é muito maior negativa do que positiva. Ah, mas eu faço os exercícios e não funciona. Esse, ou de meditação, ou qualquer um que a gente aprende. Por quê? Porque eu estou numa quantidade de intensidade muito maior pensando e sentindo uma coisa negativa. Eu vou potencializar uma massa, porque se eu penso, sinto, eu materializo essa massa. Antes de virar matéria física, ela é uma massinha. Essa massinha que eu estou criando, ela vai orbitando o nosso universo, né? Cada um com o seu sistema.
né? Então, nós somos o sol central dessa galáxia, dessa criaturinha, dessas criaturas. Então, quanto mais criaturas, quanto mais pensamentos e sentimentos negativos, tá? Que são prejudiciais para o meu fluxo, eu tiver, mais massinha, elas vão ficando mais densas, mais densas, mais densas. O que eu vou atraindo para a minha vida? Como é que eu vou materializar? Alguma coisa vai ter que encaixar. É como se fosse uma forma. Forma pensamento com vibração. Essa vibração atrai. Tem uma forma, essa forma é feia. Então eu atraio para minha vida alguma coisa que caiba naquela forma que eu criei. Entende? Então quando eu fico reclamando, quando eu fico falando, vamos dar um exemplo. A coisa não dá certo. A coisa não dá certo. Toda vez que eu vou, sei lá, no meu trabalho, sempre aquele dia, não dá certo, não dá certo. O que eu estou fazendo? Eu estou criando o não dar certo, entendeu? E aí acontecem coisas para validar aquilo que eu estou falando. Aí, porque se eu estou aprendendo a evoluir no sentido de criação, tá? Eu não vou criar tudo, porque tem coisas que eu não posso. Porque eu tenho que lidar com os meus processos que eu já criei, ok? Não dá para descriar, vou jogar esse filho na lata do lixo. Isso não existe. Criei, preciso equalizar. Preciso lidar com aquilo que eu criei, né? Quem pariu, mantenha o Yandalho. É seu, cria agora, resolve. Seu, meu, né? Todo mundo. Então, essa massinha, o que acontece? Eu reclamo do meu serviço, falo, porque não vai dar certo, porque aquele cara é chato, porque aquele é chato. Aí o que o cara faz lá? Acontecem coisas para não dar certo, acontecem coisas, aquela pessoa é chata comigo. Por quê? Para validar para mim que eu estou criando está acontecendo. Aí o que eu faço? Eu não falei que não dava certo? Eu não falei que ele ia me prejudicar? Então, eu falei, ele cumpriu com o meu desejo. Ele fez exatamente o que eu ordenei. Então, o processo da gente aprender a sentir é melhor, é mais... o que eu estou sentindo sem o julgamento? O que eu sinto? Quando isso acontece, o que eu sinto? Eu estou com raiva. Ok, eu não queria estar, mas eu estou. Então eu estou íntegra. Por que eu estou com raiva? Por que eu não gosto quando alguma coisa acontece? Então isso não é negativo, isso é integridade. Estou sendo íntegro com aquilo que eu estou sentindo. É o respeito, a resposta do peito, não a resposta da cabeça, do que eu fico só racionalizando, entendeu? Porque daí eu fico criando aquilo na minha vida. Então a gente vai equalizar. Mas aí, eu quero trabalhar com meu paciente, eu não consigo explicar para ele. Então, são essas informações que a gente vai pegar a história do nosso paciente e explicar para ele de maneira com esses conceitos. Então, tudo que eu falo no curso, tudo que eu falo em todos os videozinhos que eu coloco na internet, na verdade, é um jeito de explicar, é uma aulinha. Então, ser terapeuta é uma aulinha todo o tempo. Só que na história da pessoa. Então, tudo que eu explico como técnica é importante na hora da técnica, mas todo esse conceito que eu vou ganhando, que eu vou entendendo e que eu vou explicando para vocês, o que eu falo nas entrelinhas são muito mais pertinentes para uma conversa com o meu paciente, mas isso não tem como eu falar é assim ou é assado, porque cada paciente vai trazer a sua história. Então, dentro da história dele, você vai olhar e vai falar assim, então, você entende que tudo que você cria, vira uma massinha, e você está dando mais negativo do que positivo, e para equilibrar, né, a gente precisa ter a quantidade de carga exata? Olha, quando você reclama da sua mãe, então você vai pegar a historinha que ele traz e que ele acredita, e ele acredita por quê? Porque ele está criando. Então, quando ele fala que é verdade, porque está acontecendo na vida dele. O que ele não entende é que quem está criando é ele. Entendeu? E essa parte ele não entende, não tem obrigação de entender isso, né? Mas aí a gente vai devagar, trabalhando no campo energético, vai ficando mais fácil para ele e melhorando. Conforme ele vai melhorando, né? Eu vou explicando, isso vai entrando. Então eu sei como funciona a base, e aí eu vou pegar a historinha de cada um e eu vou elaborar em cima da historinha de cada um.
E aí, o que é uma das coisas mais importantes? Eu usar na terapia o meu sentir. Porque quando ele me fala uma coisa, eu tenho que estar presente para o que eu estou sentindo. Se eu estiver conectada, se eu entrei em alfa, estou conectada com ele, tanto na consulta quanto nos tratamentos, eu estou presente para o tratamento, eu sinto. Quando ele fala alguma coisa, eu sinto que é bom, que é ruim. Quando eu não sinto nada, pode ser que seja só uma ilusão da cabeça dele. Quando tem uma dor aqui em mim, tá doendo mesmo, entende? No peito, na perna, na cabeça, uma pontada, uma sensação, um enjoo. Então eu tenho que estar muito conectada, e conectada não é assim, não abrindo meus olhos em alfa, fechado, não, é extremamente presente para conseguir trabalhar com ele naquilo. E porque faz sentido eu dizer que você está com um pouquinho de dor no peito, ele vai falar, ai, eu tô com um pouco de angústia, entende? Então eu tenho que prestar atenção em mim. Se eu estiver conectada com ele, nós estamos juntos. Eu estou vibrando na frequência dele, sem me perder na dor dele. Por isso é que eu tenho esse ganho, essa consciência. Esse é o trabalho. Que parece frieza, tá? Mas não é. Se eu não tiver nessa frieza, eu não consigo ajudar, porque senão eu entro na emoção, tá? Então é a gente só entender que não é eliminar a carga negativa, é equalizar, equilibrar, assim como no corpo físico. Se a gente eliminar a negativa, a gente tira os elétrons. Se a gente tirar os elétrons, a gente vai desfragmentar o nosso corpo físico. O nosso campo astral é a mesma coisa.